Quem é você e qual é o seu propósito? Saber essas respostas para essas perguntas vai fazer com que você viva uma vida plena, uma vida cheia da plenitude de Deus. Eu sou Hélio Amaral, fique comigo até o final desse vídeo que nós vamos juntos buscar as respostas para essas perguntas. E eu quero conversar contigo hoje usando como base o Salmo 110. Nós vamos ler apenas 3 versículos desse salmo e vamos buscar as respostas para essas duas perguntas. Quem é você e qual é o seu propósito nessa terra? No verso 1 diz assim: O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés, certo? Esse versículo aqui, imagina o seguinte, eu quero que você imagine uma construção, certo? E esse versículo nos dá a base, esse versículo nos mostra exatamente a nossa identidade. Eu quero que você entre na cena. O que o texto está dizendo? O Senhor disse ao meu Senhor. Aqui, Davi está idealizando Deus, certo? Davi está tendo a revelação de Deus falando a Jesus. Imagina o seguinte, Deus é rei, correto? Então Deus está na sala do trono e Deus, Pai, fala com o Filho. Filho, vem, assenta-te à minha direita. Então a primeira coisa que a gente entende aqui é o seguinte, Filho, quem é Jesus? Jesus é Filho de Deus, certo? Jesus era Filho unigênito, Filho único de Deus. Mas quando ele veio aqui nessa terra e pagou o preço por mim e por você, ele de unigênito, ele se tornou primogênito. Então ele é o primeiro de muitos, correto? Então ele é nosso irmão mais velho. Então, primeira coisa que a gente entende, Jesus é Filho de Deus e ele é nosso exemplo, é nosso irmão mais velho. Então Deus está falando com ele, assenta-te à minha direita, certo? Correto? Isso significa o quê? Posição. Qual é a posição que Jesus tem? Sentado à direita de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo, Jesus é a cabeça. Onde a cabeça está, o corpo também tem que estar. Então, se Jesus ele está sentado à direita de Deus, nós estamos exatamente nessa mesma posição. Ou seja, eu e você somos filhos de Deus. Nossa identidade é o quê? Eu sou filho, você que está me ouvindo é filho, é filha, e nós estamos assentados à direita de Deus, correto? Assenta-te à minha direita, certo? Então qual é a sua identidade? Você é filho de Deus e você foi criado à imagem e semelhança de Deus e você está assentado à direita de Deus, amém? Então o primeiro ponto é esse, é posição, onde é que você está? Qual é a sua posição em Deus? Certo? Correto? Mas aí tem o texto segue. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui traz uma revelação também muito profunda para mim e para você, certo? Colocar os inimigos debaixo dos pés, certo? Se você coloca algo abaixo dos seus pés, logo você está um degrau acima. Então, quando você entende que você é filho de Deus, que você é imagem e semelhança de Deus, todas as adversidades que vêm até você, elas se transformam em um degrau para que você suba a um nível maior. Então, todas as dificuldades que vier, ponha os inimigos debaixo dos seus pés. Todas as adversidades que vierem à tua vida, é para que você use essas pedras que forem jogadas em você, use para construir uma escada para crescer. Não é para destruir a tua vida, é para que você vá se tornando a cada dia imagem e semelhança de Deus, porque foi dessa forma que Ele criou você. Então esse é o ponto número 1, a nossa identidade e a nossa posição em Deus, ok? O verso 2 diz assim, o Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Olha só que interessante, no verso 1, o que Deus fala? Assenta-te à minha direita, ou seja, vem cá e senta aqui, ok? No verso 2 ele fala o seguinte, ó, vá e domina. Peraí, é para sentar à direita e ficar lá? Ou é para se levantar e ir?
A conclusão é o seguinte: quando você se assenta à direita de Deus, quando você entende a sua posição, você entende a sua identidade em Deus, você está preparado para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. E aquilo que você foi chamado para fazer, eu coloco aqui em 2 níveis. O nível 1 é você cuidando da sua própria vida. Olha só o que o texto diz. O Senhor envia de Sião o cetro do teu poder. Ou seja, o Senhor te envia você com poder, envia você com autoridade, certo? Você entendeu que você é filho, você entendeu que você é a imagem dele, agora é momento de agir, é momento da ação, certo? Primeiro, vá cuidar da tua vida, resolva a tua vida. Você entendeu quem você é em Deus, não é para você ficar orando a vida inteira, não é para você ficar buscando Deus a vida inteira. Chegou o ponto que você entendeu quem você é. Agora é o momento da ação. Se levanta e faça. Qual é a área da tua vida que tem que ser resolvida? Qual a situação da tua vida que tem que ser resolvida? Você entendeu quem você é, você já está revestido do poder de Deus. Agora parta para cima e resolva. Se preciso for, busque ajuda, mas resolva. Não dá para ficar com procrastinação. Você é a imagem e semelhança de Deus. Nenhuma circunstância vai parar a tua vida, ok? Então, primeira coisa, você entendeu quem você é. Segunda coisa, parta para a ação. Primeiro, resolvendo a sua própria vida. Resolvendo a sua própria história. Ok? Beleza, esse é o nível 1, depois que você entende a base. Agora o nível 2 é o seguinte, está lá no verso 4, que diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto ele é muito interessante. Veja bem, recapitulando, certo? Você entendeu sua identidade em Deus, entendeu que posição que você está em Deus. Beleza, ok. Isso é a base. Partiu dessa base, primeiro ponto, vá resolver a tua vida. O poder de Deus já te envolveu de forma tal, a tua identidade te dá esse poder para você resolver a tua vida. Esse é o estágio 1. O estágio 2 é o seguinte, é justamente o que esse texto está dizendo. Tu és sacerdote eterno. O que é sacerdote? O que é ser sacerdote? O sacerdote é aquele que ele ouve as causas do povo, leva essa causa diante de Deus, ouve a resposta de Deus e a transmite para o povo. Então essa é a função do sacerdote. É interessante que a oficialização do sacerdócio, ela aconteceu a partir da construção do tabernáculo, onde o primeiro sacerdote, na verdade, quem exerceu a função sacerdotal ali na época da construção do tabernáculo, quem exerceu primeiro foi o próprio Moisés. Mas quem foi instituído como sacerdote foi o próprio Arão, que é da família de Levi. A partir de Arão, todos os sacerdotes que viriam depois seriam o quê? Da ordem de Arão, da linhagem de Arão, da família de Arão, correto? Só que o sacerdócio de Arão, ele tinha um tempo para começar, certo? E ele tinha um tempo para terminar. Começava em determinada idade e terminava em determinada idade. E só podia ser sacerdote da ordem de Arão, da linhagem de Arão. Mas quando Jesus veio, Jesus é da tribo de Judá, ele não é da tribo de Levi, correto? Aí, o que acontece? Então, segundo a ordem de Arão, Jesus não poderia ser sacerdote. Mas o que acontece? Melquisedeque aparece para Abraão, lá próximo ao chamado de Abraão, certo? E ele faz uma aliança com Abraão, traz pão e vinho. Abraão entrega para ele o dízimo e tal. Aí lá na frente acontece algo interessante. Esse texto ele se refere a Jesus falando assim: tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O que a gente enxerga aqui? Quem é esse Melquisedeque? O que eu entendo com relação a esse Melquisedeque? O livro de Hebreus, ele coloca Melquisedeque como rei de Salém e rei de paz. Se atém aqui a rei de paz, certo? O livro de Isaías faz uma menção a Jesus dessa forma: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, Melquisedeque, rei de paz. Jesus, príncipe da paz. Se um é rei e o outro é príncipe, qual é a relação entre os dois? Aí o que eu entendo? Eu entendo que o próprio Deus se manifesta a Abraão para que quando Jesus viesse, Jesus seria sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, que teria prazo de validade, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que é eterno, que não tem prazo de validade. Por isso o texto diz o seguinte:
o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com você? Então o que o sacerdote faz? O sacerdote cuida dos interesses dos outros, cuida da vida dos outros. Eu digo o seguinte, quando você entende a sua identidade, a primeira coisa a fazer é o seguinte, cuide da sua própria vida, resolva a tua própria vida. Mas a segunda coisa a fazer, ao nível 2, é o seguinte, cuide das necessidades dos outros. Cuide da vida dos outros. Leve os outros a viver o mesmo nível em Deus que você vive. Quando você entende isso, a sua vida começa a ter um propósito muito mais elevado. Não é apenas conquistar isso e aquilo, não é apenas cuidar dos seus próprios interesses, não é apenas olhar para o teu próprio umbigo, mas o cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Mas o que esse texto nos traz muito mais coisas. Primeiro, tu és sacerdote para sempre. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, elas dizem assim, mas o meu tempo passou. Mas eu já estou velho. Mas eu não tenho como ajudar mais nada. Olha, você é sacerdote, ou sacerdotisa, segundo a ordem daquele que é eterno. E ele diz para você, através desse texto, o seguinte, o seu sacerdócio não tem prazo de validade. Você pode começar hoje. O seu tempo não passou, o seu tempo não acabou. Você é muito importante na obra que Deus quer fazer nesses dias. Então a primeira coisa aqui é o seguinte, para sempre, ou seja, o tempo não passou, ainda é o seu tempo. A outra coisa a fazer é o seguinte, não é segundo a ordem de Arão, aquele cuja família sacerdotal seria só essa família que exerceria o sacerdote. Não. Ele quebrou os padrões aqui, Deus quebrou os padrões. Não é segundo a ordem de Arão que tem prazo de validade, não é segundo a ordem de Arão que é aquele que é só aquela família. Não, é segundo aquele que é eterno. Às vezes a gente vê pessoas também dando a seguinte desculpa, mas eu não posso, mas eu sou tão fraquinho, mas eu não tenho condição, mas eu não sou uma família que tem tradição nisso ou naquilo. Ei, é para você. Sacerdócio também é para você que acha que não é capaz. Sacerdócio também é para você que acha que não foi para você que isso foi planejado. Não, quando Deus entra na história, Ele transforma completamente a história e faz você viver a excelência daquilo que Ele planejou para você. Recapitulando, a base, você entender quem você é. Você é filho de Deus, é imagem e semelhança dele, certo? Está assentado nas regiões celestiais com Cristo. Segunda coisa, entendeu quem você é, toma posse da tua identidade, vá cuidar da tua vida, resolva a tua vida. Depois, o outro ponto, cuidou da tua vida tá ok? Agora vá cuidar dos interesses de Deus com relação às outras pessoas. Agora, um pequeno detalhe, não espere que a sua vida seja perfeita para você exercer sacerdócio, para você cuidar da vida dos outros. Sabe por quê? Porque muita coisa você vai melhorar na tua vida quando você estiver cuidando de outras pessoas. Eu resolvi muita coisa na minha própria vida, na minha própria família, no meu próprio casamento. Quando eu entendi isso, eu comecei a cuidar de outras pessoas. E a minha vida foi edificada e assim tem sido até hoje. Mas o mais interessante aqui é o seguinte, quando você entende isso, você está vivendo a plenitude do propósito de Deus na tua vida. E o resultado está aqui no finalzinho do último versículo desse livro, que diz o seguinte... verso 7, e passa de cabeça erguida. Sabe o que é isso? Quando você entende isso, você vive isso. Você entendeu o seu propósito sempre vai estar ligado a cuidar de outras pessoas. Seu propósito sempre vai estar ligado a isso. Se não tem isso na tua vida, vai faltar alguma coisa. Mas quando você vive isso, entendeu, colocou em prática, você vive aquela sensação de plenitude, sabe, de dever cumprido. Sabe, precisa andar de cabeça erguida, sabe? Eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. É isso que Deus tem para a minha vida e é isso que Deus tem para a tua vida. Não importa qual tenha sido a sua origem, Deus tem para você uma vida extraordinária, ok? Essa é a mensagem de Deus para você hoje. Mas agora que você recebeu essa mensagem, eu quero fazer um pedido a você. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Esse é o pedido que eu faço para você. Mas eu quero te dar também um comando. Se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe essa mensagem para pelo menos 3 pessoas. 3 pessoas do seu convívio, para que essas pessoas também sejam abençoadas por essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma semana vitoriosa e viva a plenitude daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Em nome de Jesus. Shalom.